Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Momento Jurídico Podcast, programa Momento Jurídico aí há 2 décadas, né, na sociedade gaúcha, promovendo os debates dos assuntos mais em pauta no direito, no campo do direito, agora desde julho do ano passado, em novo formato podcast, para facilitar aí o alcance, os nossos pontos de contato com os nossos espectadores. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios da Fórmula Digital, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. E hoje a gente tem uma convidada remanescente, porque ela está com uma novidade aí que a gente vai conversar. Eu me lembro, ela já deu um spoiler dessa novidade na nossa última entrevista, mas hoje a gente vai falar especificamente dessa novidade. Doutora Rafaela Rojas Barros, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões e sócia do escritório Clovis Barros Advogados. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com o comunicador Vinícius Bungi, com o nosso querido Rogério. Então, me sinto muito feliz e honrada por esse reconvite. Exato. Agora temos uma novidade, né? Vamos falar sobre essa novidade aqui. Eu vou colocar na câmera, vou colocar na minha aqui. Olha aqui. Em primeira mão para nossa audiência. Eu vou começar, antes da gente entrar na pauta mesmo, eu vou começar perguntando, Rafa, qual a tua motivação para escrever esse livro? Fala um pouco. Minha motivação veio de um caso prático do escritório, em virtude do seguinte, tá? Foi um caso que me chocou muito, foi um caso que me abalou e me fez refletir e procurar na lei o que poderia solucionar esse problema. Era um caso em que herdeiros, visando a antecipação da herança, cometeram abusos e crueldades contra um dono de um patrimônio frágil, física e emocionalmente, e idoso. E aí foi a partir daí que isso motivou a minha pesquisa e que virou a minha dissertação de mestrado na Fundação do Ministério Público e agora redundou na edição desse livro. Olha só que legal, tu vê como o ser humano é capaz de algumas coisas que a gente não acredita, né? Mas, enfim, imagino que tenha sido chocante esse caso, até para, né, te fazer refletir e ir atrás desse assunto. E, poxa, legal, eu não sabia ou passou desapercebido, ele foi a pauta da tua tese. Ele foi a pauta da minha dissertação. E aí, sim, e depois foi editado que redundou num livro, que na realidade é bem... A nossa dissertação é bem específica, né? Sim. No mestrado. Então, eu escrevi especificamente sobre uma falha no inciso da deserdação que possibilitaria a exclusão do herdeiro necessário da herança que tivesse cometido contra o ascendente desamparo. Essa falha... Leia-se abandono afetivo. Sim. Essa falha, obviamente, percebida neste caso, que te fez refletir. Sim, com certeza. Que legal. Bom, então... Mas nesse caso, ele até, assim, dando um spoiler, claro. Né? Ele não quis deserdar o herdeiro necessário, por mesmo hora. Depois de sofrer nas mãos do... Ainda está sendo estudada essa questão. Perfeito. Bom, vamos então a alguns termos aqui, vamos elucidar os nossos espectadores, né, sobre o livro e tudo mais. Vamos começar definindo o que é a pessoa idosa. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, pessoa idosa é a pessoa com 60 anos ou mais. Então, o Brasil adotou o critério cronológico, ou seja, o critério etário para definir o que seja pessoa idosa. Eu creio que tenha sido, e isso também foi abraçado pelo Estatuto da Pessoa Idosa, eu creio que esse tenha sido o critério mais acertado, considerando que no Brasil as nossas desigualdades sociais e culturais, né, evitaria uma busca e uma procura pelos caminhos tortuosos de uma definição de eventual particularidade física ou psíquica, né? E porque esse critério, que é o cronológico, ele abarca uma gama, um número maior de pessoas idosas. Seria difícil uma análise assertiva que analisasse outro fator que não a idade.
né? A incapacidade física. Até no mundo, né, a gente vê, existem vários critérios, mas o Brasil, a Organização Mundial da Saúde, na realidade, para países em desenvolvimento, escolheu o critério dos 60 anos ou mais e os países desenvolvidos 65 anos ou mais. Perfeito. Qual era e qual é o tratamento conferido à pessoa idosa no país, no nosso país, no Brasil? Bom, a pessoa idosa é historicamente discriminada, né? Para a gente ter uma noção, as constituições federais, né, de 1824 e 1891 sequer fizeram menção à pessoa idosa ou a termos como idoso, velhice ou qualquer coisa do tipo. Somente em 1967, a Constituição do Brasil fez menção ao idoso e velhice para para possibilitar a aposentadoria por idade. Mas dá para se dizer que somente com a nossa Constituição Federal de 1988 é que esses direitos, é que houve um avanço significativo relativamente aos direitos das pessoas idosas. Quando a Constituição, visando a proteção de todo e qualquer cidadão, passou a reduzir as desigualdades, né, com a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade, que é o que nos interessa, né, aqui. Então, foi um avanço significativo nesse sentido. Até, então, o que vem ocorrendo? Né? Vem ocorrendo um caminhar para que a gente saia de uma visão assistencialista, voltada à visão da pessoa idosa como doente, e vá para um caminho de cuidado e ética direcionada à pessoa idosa, né? Hoje a pessoa idosa vem de um histórico de discriminação, até porque nós vivemos numa sociedade capitalista e a pessoa idosa, então ela não é útil, né? Socialmente, ela sequer vota, né? Tem obrigação de votar. E estamos indo para um caminho de cuidado. Então, recentemente, inclusive em 2022, houve a alteração do Estatuto do Idoso, de 2003, para Estatuto da Pessoa Idosa. E toda a nomenclatura daí advinda. Por quê? Todos os termos, em todas as cláusulas do Estatuto. Porque isso possibilita e isso auxilia na construção de uma consciência social a respeito do cuidar que deve ser direcionado para os nossos idosos. Perfeito. Vou ainda ficar um pouco nessa questão, achei interessante antes de passar para a próxima. Tu acha que olharam para isso, e aí em termos de poder público, digamos assim, tarde demais, já com um número significativo no nosso país de pessoas idosas, visto que a nossa pirâmide está se invertendo, a nossa pirâmide etária, a gente tem cada vez mais, né, pessoas idosas na nossa sociedade. A gente poderia ter melhor se preparado em termos nesse campo? Eu acho que sim, eu acho que o crescimento da população idosa no Brasil, ele está crescendo numa velocidade que a gente não esperava. E eu acho que esse grupo é invisível, é um grupo que pouco se olha na nossa sociedade. Nós falamos muito de outros grupos vulneráveis, né? Mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência. Então, sim, eu acho que sim. Importantíssimo a gente olhar para isso, né? O que é o abandono afetivo inverso, Rafa? O abandono afetivo inverso é o contrário do abandono afetivo puro, que é o abandono do pai para com o filho. O abandono afetivo inverso, em que pese ele não contar com um instituto próprio, como o da alienação parental, por exemplo, o seu conceito pode ser extraído da própria Constituição Federal, no artigo 229, que dispõe ser obrigação dos filhos a assistência, o auxílio
e o amparo com os pais na velhice, na carência ou na enfermidade. Então, em não sendo cumprido esse dever paterno-filial, né, que é uma obrigação recíproca de pais para filhos e de filhos para pais, se caracteriza aí, nessa quebra do dever de cuidado do filho para com o pai, o abandono afetivo inverso. Perfeito. E por que esse tema vem ganhando cada vez mais importância? Porque está acontecendo, assim, ninguém está olhando para isso, mas em termos de números, está se vendo isso acontecer com frequência. É isso? Eu acredito que esse crescimento populacional, né, proporcionalmente, o número de abandonos vai seguir essa linha crescente. Então, hoje nós contamos aí com, em 2025, ano que vem, o Brasil vai ser o 6º país no mundo com maior número de idosos. Nossa Senhora. Em 2030, isso representará quase 69 milhões de pessoas idosas no país. E o índice dos abandonos tende a crescer. Para que a gente tenha uma ideia do tamanho desse problema, né, de 2022 para 2023, dobrou o número de abandonos de pessoas idosas, de denúncias, né, só de denúncias. Sim. Porque os abandonos ocorrem dentro dos próprios lares. Então, é um fenômeno de difícil identificação. Ocorrem ou dentro dos próprios lares, Brasil afora, ou mesmo nas casas de passagem ou entidades de longa permanência. Então, é de difícil caracterização o abandono afetivo inverso, é de difícil caracterização essa quebra no dever de cuidado. O que seria, o que abrangeria, né, o dever de cuidado? Essa definição é difícil até para nós profissionais do direito. Nós temos formas de caracterizar o que seja abandono afetivo inverso, que seria a dificuldade em posição de obstáculos ao idoso, ao direito de conviver em sociedade, a não administração de medicamentos adequados e etc. Mas é claro que esses abandonos que estão ocorrendo numa linha crescente, em 2022 eram 11.600 abandonos, em 2023 nós já contamos com 22.600 denúncias de abandono de pessoas idosas no país, e a tendência é que isso siga numa linha crescente proporcionalmente ao envelhecimento populacional. Onde se denuncia? Disque 100. Se alguém, né, presenciar ou desconfiar de uma situação dessas, a sociedade pode denunciar? Através do Disque 100, e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa deve estar atento a isso. Perfeito. Falou muito agora, e aí me chamou a atenção, nesse abandono afetivo, e aí tu falou, acontece nas casas, né, nos lares de idosos. O quão difícil é, como tu falou, já falou que é difícil, mas aonde se baseia numa ação? Já tem jurisprudência sobre isso? Vou dar um exemplo, um caso hipotético, se já aconteceu ou não. Mas coloquei meu pai numa casa, num lar de idosos e nunca vou visitar, não faço absolutamente nada afetivamente por ele. Porém, pago a mensalidade, administro ali, sei lá, talvez a aposentadoria dele, com isso eu pago a mensalidade ou não. Isso é um abandono afetivo? Eu literalmente... Faz 2 anos que eu não visito. Isso é um abandono afetivo, mas isso é de difícil caracterização judicial. Por quê? O Estatuto da Pessoa Idosa, nos artigos 97 e 98, eles prevêem pena de punição e multa. Pena de detenção. E multa acaso o idoso, a pessoa idosa, seja abandonada em casas de longa permanência, porque preferencialmente ela tende a ficar dentro dos próprios lares. Então, o abandono, ele se caracteriza justamente por essa não visita, essa não ligação em datas comemorativas. Então, isso é facilmente identificável. Qual é o problema? Eu tive a oportunidade de visitar algumas entidades de longa permanência, ticket baixo, ticket médio alto, né? O que a gente verifica? A gente verifica que o abandono ele não tem classe social. No entanto, como essa consciência do cuidar ela não é disseminada, e isso precisaria ocorrer,
As casas de passagem não têm os registros das visitas, por exemplo. O que poderia ser através de campanhas públicas, da disseminação de políticas públicas informativas, e as casas de passagem poderiam auxiliar a sociedade, por exemplo, através dos registros de visitas dos familiares, né? É claro que nós não estamos adentrando, e nem é o objetivo adentrar na esfera íntima, né, das famílias, mas para que nós tenhamos dados do que de fato está ocorrendo na nossa sociedade. É importante destacar, por exemplo, que recentemente, agora me faltou o número, 4.300 mulheres, salvo engano, depois eu posso olhar com mais precisão, foram vítimas de feminicídio tentado ou consumado. E esse número foi o suficiente para a instauração de uma CPI. No entanto, o número de 22.600 denúncias de abandono não é observado. É um fenômeno invisível na nossa sociedade. Então todas essas políticas públicas em prol das mulheres também tem que ser direcionada para as pessoas idosas, que hoje são eles, amanhã seremos nós. Nós estamos falando de um país que será um país velho. Triste isso, né? Muito provavelmente tem a ver com o que tu falou são pessoas que não têm obrigação de votar, então talvez elas não estejam na mira, né, das ações políticas. O problema é que esses políticos vão chegar lá, né? Não, e deveriam, e suas famílias também. E deveriam estar, porque as pessoas idosas com 60 anos ou mais, né, a expectativa de vida tem aumentado, claro. E essas pessoas poderão contribuir, né, para a máquina. Estão ativas, claro. Com certeza. Claro. A aposentadoria está cada vez mais longínqua, mais distante, né? Então, as pessoas continuam ativas e aí acabam sendo foco da sociedade econômica também, né? Então, claro. É bom se começar a olhar para isso, assim. Eu vejo um movimento já de prestar atenção economicamente. A gente vê muito em Porto Alegre o lançamento desses residenciais sêniores, né? Tá começando a acontecer. Sim, também. Isso é um ponto positivo, porque sinal que estão olhando para essas pessoas de alguma forma como parte de dentro da sociedade mesmo, porque afinal de contas elas estão, não necessariamente elas estão mal de cabeça ou mal fisicamente, elas estão aí vivendo, consumindo, com certeza, precisando de auxílio, precisando de políticas públicas e de tudo mais. A nossa, tu ia falar, desculpa te interromper. Não, a nossa sociedade, ela somente vai ser uma sociedade ética se nós rompermos com essa visão assistencialista do idoso voltada à preocupação com a saúde e nos voltarmos ao cuidado, quando o cuidado será um prazer. Sim. Porque o idoso ele vai perder muito tarde a capacidade de produção. Então, é necessário olhar para essa parcela populacional que será 1/3 da população ano que vem. Até de forma preventiva, mais do que resolutiva, tentar antecipar movimentos, antecipar essa literalmente inversão da nossa pirâmide aí, como tu falou, em 2030 são 67 ou 9 milhões que tu comentaste. 69. É muita gente. É muita gente. Vamos lá. Qual é o cenário doutrinário e legislativo hoje no tocante à tutela da pessoa idosa? Nós contamos com um amplo aparato protetivo de tutela à pessoa idosa, mas no que toca à sua autonomia no último momento da vida, nós temos uma falha, uma lacuna legal no que toca à possibilidade da pessoa idosa excluir um herdeiro que a abandonou afetivamente, que a desamparou. Por quê? Porque o artigo 1962, inciso 4º, que possibilitaria a deserdação de um herdeiro necessário que abandonou a pessoa idosa, tem uma falha gigantesca. Ele assim dispõe. É possível a deserdação, mais ou menos nesses termos. Certo. É possível o ascendente deserdar o descendente, acaso esse descendente tenha cometido contra o ascendente desamparo. Mas o ascendente tem de estar em alienação mental ou grave enfermidade. Eu reitero o que eu disse da última vez aqui no programa. Perfeito. Como o ascendente idoso, porque eu parto do princípio, a minha interpretação parte do princípio de que a época da criação dessa lei, que faz mais de 100 anos que ela foi criada e é inalterada,
o legislador visava proteger o dono do patrimônio vulnerável, porque ele estava ou em alienação mental ou grave enfermidade. Hoje, pessoa idosa que angariou o patrimônio, seja ele qual for. Como essa pessoa idosa lavrará um testamento válido ao deserdando, manifestando a sua última vontade? Hoje, o herdeiro que abandonou a pessoa idosa herdará. É por isso que é necessário essa política de conscientização, e não só para esse direito, para todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa. Porque a pessoa idosa tem direito a todos os direitos fundamentais previstos na Constituição e toda a gama de direitos previstos nas legislações infraconstitucionais, a exemplo do Estatuto da Pessoa Idosa. Perfeito. E aí eu já falei um pouco sobre isso, já tinha perguntado, mas vou perguntar de novo, assim. Nessas ações, tu consegue, já mencionaste que é difícil, porque prover provas, enfim, o registro seria uma boa prova, né? Se as casas tivessem registros de visitas para provar que não há visita, porque hoje tu não tem como provar que não há visita se não tem o registro. Mas jurisprudencialmente, tu como advogado desses casos, consegue encontrar bases satisfatórias para ser usada nos teus processos? Eu vou responder essa pergunta em 2 blocos, claro, tá? Perfeito. O primeiro é que o abandono afetivo é sim considerado um ato ilícito sob a forma de omissão para a nossa jurisprudência. Há uma evolução das decisões judiciais nesse sentido, no mesmo passo da evolução do valor do afeto no nosso ordenamento jurídico, quando o cuidado alçou a categoria de valor jurídico. E o cuidado como sendo um dever, um estándar norteador do ordenamento jurídico. Perfeito. Aí a jurisprudência abraçou esse conceito e, tratando o abandono afetivo como um ato ilícito sob a forma de omissão, foi possibilitada a responsabilização civil do abandonante. Perfeito. E, na maioria das vezes, pai que abandona o filho. Nada impede que nós apliquemos o mesmo raciocínio de maneira análoga aos casos de abandono dos pais para com os filhos. Agora, trazendo para o âmbito sucessório. Como esses institutos, tanto da indignidade quanto da deserdação, são pouco explorados, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, e quanto pelos profissionais do direito, eu sugiro, esse é um convite do meu livro, para que a gente revisite esses institutos. E como poderia ser comprovado esse abandono afetivo inverso? O registro das casas de longa permanência, entidades de longa permanência, poderiam ser mais uma prova no manancial de provas que poderia instruir o testamento. Porque como é que se dá a deserdação? Através da manifestação da vontade da pessoa idosa, mais a previsão em lei. Então, nós temos aqui uma falha na lei, que eu sugiro uma interpretação mais sensível dos juízes, considerando o amplo número de abandonos que tem ocorrido e as denúncias de abandono que nós temos registros, sim. Só do que nós temos registros. Então, esse artigo ele tem que ser olhado através de um olhar finalístico da norma, né? Que, apesar de ele ser taxativo, esse artigo, ele não limita a interpretação no seu conteúdo e alcance, e que enquanto não haja uma previsão expressa em lei com alteração legislativa, o que já existe nos projetos de lei, e agora há uma novidade, está constando o abandono afetivo inverso injustificado no anteprojeto de reforma do Código Civil. Enquanto não houver essa alteração legislativa, que haja um olhar mais sensível dos nossos julgadores para essa realidade que nos apresenta hoje. Perfeito. Vou pegar uma palavra que tu falou aí que me chamou a atenção. Está previsto no projeto de lei o abandono afetivo injustificado. Sim. Teria
alguma justificativa prevista em lei para um abandono afetivo? Teria... Olha que interessante. Não prevista em lei. Na Mas, realidade... digo em jurisprudência. Na realidade, jurisprudencialmente, seria alguma um coisa. abuso de direito se um idoso ingressasse com uma ação de deserdação e ele tivesse abandonado antes o filho, né? Perfeito. Então, isso não seria justificado, né? Perfeito, então, ele perfeito. já... é como se o dever paterno-filial, que deve existir, o dever recíproco entre pais Sim. e filhos, tivesse havido um rompimento disso previamente. Prévio. Perfeito. Nossa, muito obrigado. Porque eu fiquei quando tu falou, me chamou a atenção de mas eu vou Esse é perguntar. um exemplo que me veio Sim, agora. não, ótimo. Me respondeu. E deixa eu te perguntar também outra curiosidade. E hoje, já que, como tu falaste, é difícil assim, prover essas provas, qual a principal prova num processo desses, numa ação dessas? É a testemunhal? Eu tive a oportunidade de falar com uma tabeliã que já fez alguns testamentos com a cláusula da deserdação. O que ela me disse que eles costumam fazer? Eles costumam já fazer uma prévia instrução para uma posterior ação de deserdação. Que olha que curioso, hoje já existe uma jurisprudência, uma decisão pioneira aí, que permite que o próprio abandonado ingresse com ação de deserdação em vida. Certo? E falando com ela me disse o seguinte: BOs, boletins de ocorrência, laudos psíquicos, o que deve constar junto com esse testamento é a capacidade do testador. Então, um laudo da sua capacidade no momento da realização desse testamento, documento, sim. Da lavratura desse testamento, Sim. para que essa capacidade não seja questionada posteriormente, né? Sim. Enfim, um manancial de provas, né? De que uma ação de os registros das visitas das próprias casas, uma ação de injúria, enfim, pode... O que ocorreu em vida, né? A ausência de fotos, Sim. mesmo. Sim, juntos, a outra família, enfim, aí é que tá. Tem de ser uma construção. Sim. para esse abandono restar provado, né? Nos autos Sim. da deserdação. Sim. Uma arquitetura estruturada e complexa. Outra curiosidade, se tu me permite, eu acho esse tema muito interessante. Mas é claro que conforme esse tema for evoluindo, outras respostas vão surgir. Claro. Né? Porque a gente é ainda bom que não esteja sabe. Em constante evolução. Os profissionais do direito, eles nem sabem, na verdade, como instruir, porque eles sabem que eles vão... que a ação vai ser julgada improcedente. Porque numa pesquisa rápida pelo Tribunal de Justiça, nós encontramos no Brasil inteiro, do Acre até o Rio Grande do Sul, nós não chegamos a 500 termos da palavra deserdação. Sim. Nas buscas que eu fiz. Pouquíssimo mesmo. Então, é muito pouco. Os profissionais... Existe uma resistência tanto dos profissionais em acolherem essa causa, sim, porque há uma falha legal, quanto do judiciário ao receber essas ações. Então, esses institutos têm de ser revisitados. Perfeito. Entrando um pouco no assunto dos projetos de lei que tu comentaste, tu analisando como profissional que atua, profissional atuante nessa área, especialista nessa área, tu acha que aprovados teremos um grande ganho ou ainda é muito pouco para o que se precisa debater e o que precisa se revisitar dentro desse campo? Pode ser sincero. Eu vou ser sincera. Eu acredito que de nada adianta todo um trabalho se não houver um movimento, um processo de conscientização desses direitos. É necessário que o idoso saiba dos seus direitos, é necessário que o abandonante saiba da sua conduta, da sua postura de reprovação social, para que haja uma conscientização social. Porque enquanto... E é necessário uma conscientização coletiva dentro do âmbito das próprias casas de passagem e dentro do âmbito de toda a população. Porque nada adianta a legislação posta
né? É claro que é um avanço significativo, sim, a inclusão do abandono afetivo, injustificável. No âmbito da nossa... Até teria que olhar para essa redação, e acredito que a subcomissão dos juristas escolhidos, né, para comporem e para alterarem o código, está fazendo um trabalho muito sério, e com certeza eles vão atentar para isso. Legal. Para que, além do abandono material, o abandono afetivo também conste. Mas um ou outro, né? Entendi. Não precisa ser os dois que possibilitarem a exclusão sucessória. Então, eu acho que essa disseminação, essa conscientização para uma possível posterior operacionalização desses direitos seria imprescindível. O que tu acha que falta para essa conscientização? Uma atuação maior do poder público, não só em promover a legislação, mas também promover essa disseminação desse assunto? Eu acredito que faltem políticas públicas, a disseminação, né, de políticas públicas informativas, como, por exemplo, assim como foi instaurada uma CPI de violência doméstica das mulheres, e o número de abandonos é 16 vezes maior, guardadas as devidas proporções, claro. Aqui é claro. Eu acredito, por exemplo, que o ministro da Saúde, o ministro dos Direitos Humanos, pode fazer uma aparição pública agora nessas épocas de campanha, nessas épocas eleitorais, de 10 segundos, informando isso. Inclusive, isso está disposto no Estatuto da Pessoa Idosa como um dever, né, dos órgãos públicos. Acredito que poderiam haver campanhas dentro dos órgãos públicos, dentro do Ministério Público, dentro dos tribunais, a respeito desse tema, para que seja efetivamente disseminados os direitos das pessoas idosas e para que nós possamos auxiliá-las, né, ainda que seja uma realidade triste essa do abandono, mas para que elas possam manifestar a sua última vontade no seu último estágio da existência. Perfeito. Que entre no senso comum aí da nossa sociedade essas informações, né? Bom, eu vou mostrar o livro de novo. Bota aqui, ó. Vou mostrar o livro de novo porque a minha próxima pergunta tem a ver com ele. Abandono afetivo de pessoas idosas e exclusão da herança. Hoje, te pergunto, um advogado que se depara com um caso desses e talvez não seja especialista na área, que nem tu, onde ele busca essa informação? Aqui é uma fonte. Temos mais fontes literárias de informação a respeito deste assunto? Senão, não teria saído o livro, né? Sim, mas é uma pesquisa, é absolutamente árido o campo de pesquisa a respeito dessa temática, porque são efetivamente institutos pouco visitados, e eu efetivamente não sei por quê. Isso é uma coisa que me causa muita curiosidade. São institutos odiosos, né? Ninguém gosta de olhar para uma parcela populacional que representa tantas coisas, estigmatizada, em virtude de doenças e etc. E de lidar com sentimentos, né? Como o de vingança, abandono e etc. Então, é um tema pouco explorado, né? Os institutos da indignidade e da deserdação são efetivamente institutos pouco explorados, tanto doutrinariamente quanto jurisprudencialmente. Então, sim, aqui é uma fonte de pesquisa, e as jurisprudências também, e agora com essa questão do abandono afetivo, mas só fugindo um pouco do abandono afetivo, né? São institutos tão pouco explorados, é uma legislação arcaica, sem significativas mudanças há mais de 100 anos, nossa, que, por exemplo, por que não constar também na lei que a alienação parental seria um motivo de exclusão da herança? Que a homofobia, a transfobia não poderia ser uma possibilidade de exclusão da herança? A resistência e a justificativa para essa resistência é para que não haja uma flexibilização fraudulenta do Instituto da Legítima. Mas a gente não pode deixar de olhar para as mudanças sociais e culturais ocorridas durante esse século.
Sim, imagina nos últimos 100 anos o quanto nós mudamos como sociedade, como pessoas Exatamente. e como estrutura, né? Então, bom... A tortura psicológica. Bom, já que é um terreno árido, fica a dica de novo. Então, né, o advogado que se deparar com algum caso e que queira adquirir conhecimento, tá aqui. Rafa, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. Se eu deixei de falar alguma coisa, a hora é essa, o microfone é teu, por favor, traga pra gente. Como nossa convidada de honra, já pela segunda vez, já é da casa, né? É tudo teu. Com esse comunicador, eu acho que eu já fiquei sem palavras, né? Já falei tudo, tá tudo certo. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de falar sobre esse tema tão sensível, tão urgente, sim, né? E tão atual. Não, fica aqui em meu nome, em nome do Rogério, em nome da nossa audiência, parabéns por promover, pelo menos promover esse debate, que a gente precisa dele, né? Todos os dados que tu trouxe aqui são impressionantes, né? O fato de 100 anos sem uma revisitação, sem um redebate, já é algo que já choca por si só, porque é só olhar as mudanças que a gente teve nesse período. Se fossem 20 anos, já seria um absurdo, porque em 20 anos a gente mudou muito como sociedade. Houve uma alteração legislativa nesses 100 anos, né? Do Código de 1916 para o Código de 2002, que foi a exclusão do inciso que previa a possibilidade de exclusão da herança da filha em desonra, né? Que agora me fugiu exatamente, especificamente. Mas imagino que deve ser algo bem antigo e bem arcaico. Que vivia na casa paterna ainda. Então... perfeito. Que não casou ou não constituiu família, alguma coisa nesse sentido. Bom, enfim, já mais antigo impossível também, né? Essa definição. Então, o quão importante é isso. Os números que tu trouxeste realmente são chocantes também. Afinal de contas, dobrar de um ano para o outro. Fico pensando que, assim, eu como sempre gosto de ver o copo meio cheio, fico esperançoso numa coisa, porque se dobrou o número de denúncias, é sinal que a sociedade, pelo menos, tá mais fiscal, né? Tá mais atenta a isso, pelo menos pelo ato de denunciar. Essas informações foram colhidas por uma jornalista Juliana Bublitz, através do Ministério dos Direitos Humanos. Perfeito. Então vou olhar para esse dobro de denúncias, pelo menos com um olhar positivo de que as pessoas estão fazendo o seu papel de denunciar, como tu falou, as pessoas têm o dever disso, de serem fiscais, né? Então fica a dica aí, daqui a pouco vai numa casa, observa, se desconfiar que tem algum tipo de abandono, alguma coisa, vamos denunciar, porque afinal de contas, né, não é justo que ao fim da vida as pessoas passem por algo nesse sentido. Exatamente. Rafa, muito obrigado. É isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aí do Momento Jurídico Podcast, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.